Prezados ouvintes, amigas e amigos da 91.7, muito bom dia e sejam todos bem-vindos ao Estado da Nação. Esta edição do nosso programa poderia chamar-se Dinheiro, porque estamos rodeados de bancários e problemas financeiros. Mas vamos chamar carências. Por isso, o tema principal é: qual deve ser a possibilidade real de acesso ao crédito por parte do setor privado numa conjuntura em que as taxas de juro são bastante altas? Esta é uma questão que apoquenta quase todo o setor privado, os empresários de várias dimensões. E as respostas talvez não saiam deste programa, mas vamos escalpelizá-las ao longo das próximas 3 horas. Por esta razão, temos no nosso painel de convidados o diretor de crédito do BNI, Banco de Negócios Internacional, Fúlvio Lobato. Bom dia e bem-vindo ao Estado da Nação. Muito bom dia aos Fernandes, bom dia aos colegas do painel, bom dia aos ouvintes da Rádio MFM e desde já agradecer o convite. Nós é que agradecemos. Está também connosco Alberto Vuns, que é gestor bancário sénior e está de volta, porque já esteve cá connosco uma vez, há pouco tempo. Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Alves. Obrigado pelo convite, desde já. E também um bom dia extensivo aos colegas de painéis e um bom dia lá para casa. Como não podia deixar de ser, temos também um empresário com uma relação quase que umbilical com o setor bancário, Carlos Pinho, que é o sócio-gerente e fundador da Quality Contact Center. Bom dia, Silvio. Carlos Pinho. E muito obrigado por voltar à MFM. O microfone é mesmo este. Bom dia, Alves. Bom dia ao painel e a todo o auditório da MFM. Conosco os professores de Economia, Heitor Carvalho, da Universidade de Lusíada de Angola. Bom dia, Heitor, bem-vindo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alves. Bom dia a todos os colegas de painel e à equipe técnica. Fernandes Wanda, da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Alves. Bom dia também extensivo à sua equipe técnica, que dá suporte ao programa, aos colegas de painéis e, claro, aos nossos ouvintes, onde quer que estejam. O analista residente para questões económicas e professor da Católica, Carlos Rosado de Carvalho. Bom dia, Carlos. Bom dia, Alves. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, ouvintes. E o jurista especialista em políticas públicas, Joaquim Jaime. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Alves. Bom dia aqui aos companheiros. Bom dia aos nossos rádio ouvintes e essa equipa técnica. Oxalá haja dinheiro. O dinheiro nunca é suficiente. Vamos começar então pelos nossos bancários. Eu dou a palavra inicialmente a Fúlvio Lobato, do BNI. Aliás, é diretor de crédito do Banco de Negócios Internacional. Por que razão há toda essa problemática do acesso ao crédito? E, inclusive, já se diz que existem nos bancos bancários consultores. O empresário ou o empreendedor, o investidor, chega com um projeto e o funcionário do banco diz: leve aquela empresa. Se o projeto tiver a chancela daquela empresa, será seguramente aprovado. Isto é assim, o negócio do crédito tem essa promiscuidade e há tantas reclamações? Não. O negócio do crédito não tem essa promiscuidade e as normas nem sequer foram feitas desta maneira. O tratamento do crédito, é importante também falar aqui da evolução histórica das normas para o tratamento de crédito. Nos últimos 14 anos tem havido a publicação, eu vou fazer aqui a menção aqui de alguns avisos, só para chegar até... Avisos do Banco Nacional de Angola. Avisos instrutivos do Banco Nacional de Angola, para chegar aqui, pronto, à parte que às vezes parece ser complexa. Estamos a falar do aviso número 4/2011, sobre a concessão e classificação das operações de crédito, o aviso número 10/2014, sobre as garantias elegíveis para fins prudenciais, o aviso número 11/2014, sobre os requisitos específicos para operações de crédito, o aviso número 12/2014, para a constituição de provisões, instrutivo número 9/2015, metodologias de constituição de provisões, instrutivo número 5/2016, pérdidas por imparidades para
para a carteira de crédito. Aqui já é uma transição em normas internacionais, estamos a falar da GIAS 39. Estamos a falar também da adoção plena feita às IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade e relato financeiro, em 2018, e depois uma publicação do BNA também, do Instrutivo número 8/2019, perda por imparidade para a carteira de crédito. Isso tudo o que é que traduz? Tem uma norma específica, que é o IFRS 9, que trata das posições creditícias, da forma que são classificadas e tratadas por diferentes estágios. Basicamente, existem aqui, os bancos classificam o risco de crédito com base no estágio. No estágio 1, basicamente, são os créditos que estão a regular. O estágio 2 já se verifica um aumento significativo de risco de crédito. E o estágio 3, basicamente, são as posições em incumprimento. E depois, isto tudo obrigou que os bancos trabalhassem em modelos metodológicos, modelos de cálculo de perdas de imparidade, basicamente, ou seja, a análise de risco é mais exigente e é feita muito com base na perda esperada. É importante dizer isso. Perda esperada. A perda esperada. Perda para o banco. Perda para o banco. Okay? E o que é que isso obrigou? Basicamente, existem duas formas de classificar as empresas. Uma é a coletiva e a outra é a individual. A coletiva, basicamente, é agrupado um conjunto de exposições creditícias num grupo homogéneo e é um modelo estatístico. Basicamente, aquilo são probabilidades. E são um tema também que aqui se falou, sobre as altas taxas de juros, que são sensíveis às taxas de juros. E depois temos a individual. E daí, a individual, basicamente, é uma análise qualitativa e quantitativa das empresas, ou dos clientes. E essa análise quantitativa com base nos modelos, e devo dizer que os modelos não foram inventados pelos bancos, os modelos seguem as normas estabelecidas nas IFRS, esses modelos e toda a atividade bancária, como sabem, é auditada, passa por auditorias e inspeções do BNA. Os bancos não inventam nada. E para a análise individual é necessário um conjunto de informação por parte dos empresários para basicamente alimentar esses modelos e para aferir o risco e a perda esperada dos projetos. Mas, Fulvio Lobato, se todas essas regras claras, que não são definidas pelos bancos, algumas das suas são universais, fossem rigorosamente cumpridas e satisfatórias, não teria havido o recente encontro do Presidente da República com todo o setor bancário, que inclusive apanhou a sociedade, de certo modo, de surpresa. A que se deveu esse encontro, a propósito? Bem, isto aqui é uma opinião. Acredito que o Presidente da República esteve preocupado com a situação, com as preocupações dos bancos. Dos bancos ou dos clientes dos bancos, das empresas? Não posso dizer se, acho que, contudo, eu como responsável do Executivo e o poder máximo da nação tem que estar preocupados com todos nós. E acredito que foi nesse sentido, eu ouvir as preocupações e ajudar a resolver. Muito bem. No banco em que funciona, aliás, é diretor de créditos do BNI, tem havido muitas reclamações de clientes, empresários. Qual é a natureza típica das reclamações que são apresentadas ao BNI? Eu acho que as reclamações é uma questão de convergência daquilo que é as novas práticas no tratamento do crédito. Como disse, falava da análise individual e da parte da informação qualitativa e quantitativa, que depende muito da informação que nos é prestada pelos clientes. Quando eu digo qualitativa, nós estamos a falar, os clientes têm que apresentar um plano de negócio, têm que apresentar as demonstrações financeiras auditadas, que basicamente estão nas normas, têm que apresentar garantias, algumas, se possível, experiência na atividade ou ter consultoria para o efeito. E o que se nota muitas vezes
não é só muitos clientes disponibilizam a parte desta informação, mas também tem a questão da qualidade da informação, porque os pressupostos... A qualidade da informação significa também a qualidade dos projetos? Até certa maneira, sim. Basicamente, a qualidade da informação dos projetos vai depender muito daquilo que é o entendimento do próprio promotor sobre o projeto, né? Às vezes, por exemplo, o Alves tem uma ideia, quer fazer uma padaria, nunca fez padaria, nunca fez pão e entende fazer pão, né? Pode ir buscar quem sabe fazer, mas também, quando eu digo qualidade, vou voltar um bocado daquilo que é a qualidade da informação propriamente dito que é. No que diz respeito às demonstrações financeiras, basicamente o que nós temos verificado, muitas contas não são auditadas e a informação que estão nessas demonstrações financeiras não são suficiente e às vezes verificamos muitas incongruências nas próprias demonstrações financeiras. Isto, digamos que não confere confiança ao banco, naturalmente. Não confere confiança ao banco e também é um aspecto penalizador ou negativo nos nossos modelos de risco. Muito bem. Temos um empresário, Carlos Pinho, sócio-gerente da Quality Contact Center, que tem uma relação intrínseca, umbilical com os bancos e tem bons e maus exemplos. As perguntas que eu coloquei inicialmente ao Fulvio Lobato, quais são, digamos, os exemplos de más relações com os bancos e os factos na sua atividade diária bem-sucedidos? Obrigado, Alves. De facto, tenho duas experiências completamente diferentes naquilo que é o recurso ao banco para financiamento dos projetos. Tenho uma experiência 100% particular, portanto, onde eu montei um plano de negócios, consegui convencer investidores e fomos à banca, o banco analisou o plano de negócios, acreditou na viabilidade daquele projeto e financiou. Portanto, nós pegamos nos custos do financiamento, colocamos no estudo de viabilidade, o estudo de viabilidade demonstrou que era possível suportar aqueles custos, avançamos, fomos bem-sucedidos, conseguimos liquidar todo o financiamento à banca, já vamos no segundo financiamento para conseguir aumentar a nossa capacidade operacional. Para um projeto inteiramente concebido por vocês. Um projeto inteiramente concebido sem intervenção por do nós, Estado. sem qualquer intervenção do Estado, quer em termos de garantia, quer em termos de bonificação da taxa de juros. A outra experiência, onde nós acreditávamos que havia maior probabilidade de sermos bem-sucedidos, na verdade já não consegui ser, que é um outro projeto do qual eu faço parte, em que eu e um grupo de amigos decidimos responder ao repto que foi lançado a toda a franja empresarial do país, que era para nós investirmos no setor produtivo, ao abrigo dos avisos que foram lançados nos últimos 3-4 anos, em que havia uma taxa de juros bonificada e haveria também uma garantia dada pelo próprio Estado para tentar minimizar a análise de risco por parte dos bancos. E infelizmente, portanto, não vou dizer todos os bancos, mas os 7 bancos que nós contactamos, e alguns deles fazem parte dos maiores bancos do mercado, aquilo que nós percebemos é que os bancos não dão crédito à garantia do Estado. Portanto, aquilo, quando nós apresentamos um projeto que tem um aval do fundo de garantia, em que garante 75% do investimento, do financiamento que vai ser feito, todos os bancos que nós contactamos rejeitam essa garantia. Mas a garantia do fundo de garantia de crédito não é levada a sério. Não é levado a sério? Não é levado a sério. Na minha experiência, atenção, estou a falar da minha experiência. E falou em 7 bancos. Falei em 7 bancos. Apenas num desses bancos o projeto chegou ao comitê de crédito, foi aprovado no comitê de crédito, mas em contrapartida eles disseram que os promotores teriam que apresentar garantias de 100% do financiamento. Ora, nós temos garantia de 75% de fundo de garantia, porque é que os promotores têm que apresentar 100% de garantia? Portanto, aí estamos quase a dar uma garantia de 200% sobre o financiamento. Portanto, o banco não estaria a correr risco nenhum, estaria a pegar no nosso dinheiro praticamente e a utilizá-lo para o nosso próprio projeto. E essas são as duas experiências que tenho. Deixa-me só referir-te que, em relação ao custo do financiamento, como gestor, é mais um fator dentro dos muitos fatores de risco que nós temos em empreender, em ser empresário em Angola. Não é aquele que mais me preocupa, na verdade, porque eu tenho medidas de gestão que eu posso implementar que podem ajudar a reduzir o impacto do custo do financiamento. Eu posso vender o financiamento a um investidor privado, por exemplo. Eu posso antecipar a liquidação do financiamento e reduzir assim o impacto da taxa de juros. Mas de qualquer modo, isto não retira o facto de o financiamento ser já, à partida, demasiado alto. Já é alto. À partida é caro, é burocrático, é difícil conseguirmos o financiamento porque leva muitos meses
Tenho um exemplo, por exemplo, neste caso em que correu bem, em que o financiamento até foi concedido, na altura em que os bancos, depois de aprovarem o crédito e disponibilizarem o dinheiro, aquilo que eu previa fazer com aquele dinheiro já não conseguia fazer por causa da taxa de inflação e da desvalorização da moeda. Portanto, mas aí, portanto, os acionistas entraram com o seu próprio capital para cobrir essa desvalorização e conseguimos ser bem sucedidos. Muito bem. Vamos já expandir o debate, mas queria ouvir também o Alberto Vunes, que é bancário, embora não venha em representação de nenhuma instituição em concreto, mas sendo gestor bancário, tem uma palavra a dizer, a razão pela qual está aqui presente. Vunes, porquê esta situação? O custo do financiamento, o custo do crédito já é altíssimo, tanto do ponto de vista financeiro como da carga burocrática adjacente. Obrigado, Alves. Estive aqui a ouvir o Lobato e também o Pinho, pois, e de facto as dificuldades que acabou de apresentar encontram resposta na explanação que o Lobato acabou de fazer, não é? Que tem que ver com o quê? Por exemplo, os financiamentos no âmbito dos programas do Aviso 10, não é? Portanto, têm dificuldades de conseguirem crédito na banca, exatamente devido a, digamos que, o histórico da fraca recuperação, por exemplo, dos créditos em paridades nos projetos que normalmente são sustentados pelo governo. O que estamos a dizer, eu podia trazer isso, fazer um paralelo aqui, como quando estamos a conduzir uma viatura, embatemos numa viatura alheia, e depois nós dizemos o seguinte: eu tenho aqui o seguro, não se preocupe. Eventualmente, isto é verdade, digamos, a outra parte estaria muito mais confortável se nós não tivéssemos seguro e se tivéssemos a capacidade de reparar os danos com nossos próprios meios e não por intermédio da seguradora, porque há uma burocracia envolvida. E no caso dos projetos que são garantidos pelo governo, também tem essa componente, que é que, portanto, há muita burocracia envolvida e, historicamente, os bancos têm dificuldades de recuperarem créditos, portanto, em paridades através das garantias que são prestadas pelo governo. Daí que, por exemplo, no exemplo que o Pinho deu, mais facilmente conseguiu um crédito, sendo ele, no caso, portanto, tendo ele prestado as garantias em nome próprio, não é? Portanto, o banco entende que mais facilmente consegue. Aliás, é caricato, deu o crédito em nome próprio, ele e os investidores, foi bem sucedido, e quando recorreu garantias do governo, sei lá, o FGC ou o FACR, não importa, quando o governo esteve presente, foi mal sucedido em 7 bancos, alguns dos quais dos maiores do mercado. Exatamente, porque, vamos lá dizer, os modelos de avaliação do risco do crédito vivem de memória histórica, não é? E disse muito bem aqui o Lobato, nós vamos olhar para a história. Portanto, quando o Pinho aparece a um banco e diz que tem um projeto para financiar e esse financiamento está garantido, por exemplo, pelo Estado ou pelo Fundo de Garantia de Crédito, o banco vai olhar para os seus dados históricos e tentar perceber, portanto, dos créditos que concedeu para trás e que foram garantidos pelo Estado, quanto é que, no caso, o banco conseguiu recuperar. É exatamente esse cálculo estatístico que vai depois dizer se devemos ou não conceder crédito a para este proponente ou não. É nessa perspectiva. E como disse também aqui o Lobato, que, portanto, e estamos a falar com o Pinho, e o Pinho trouxe aqui a história dele, que é uma história, digamos, que isolada dele, não é? Portanto, partilhou aqui o caso dele em particular, mas o banco, na avaliação do crédito, não faz essa avaliação em termos isolados. Ou seja, por exemplo, quando o Pinho se apresenta a um banco com um projeto num determinado setor, com determinadas características, ele é enquadrado num conjunto de outros projetos do mesmo setor com a mesma características. Se infelizmente o projeto dele estiver direcionado para um setor que historicamente para aquele banco digamos, é um setor de alto risco, assim o banco entende, e ele acaba por levar por tabela, percebe? Portanto, daí para dizer o seguinte, que nem sempre é possível fazer essa análise em termos individual. Pegar só o projeto do Pinho, no caso, e analisá-lo de forma individual. Vamos analisá-lo de forma individual, mas depois temos que... Sim, mas nós estamos a ver aqui a situação de forma mesmo conjuntural. O histórico de que fala engloba um conjunto de empresas ao longo de décadas que são mal sucedidas na sua relação com os bancos. E os próprios bancos também, porque são empresas e têm por objeto o lucro, também têm sido envolvidos nessa história como mal sucedidos, porque o crédito mal parado neste país atinge valores assustadores. Exatamente. Então, a fraca taxa de concessão de crédito é consequência exatamente disso, não é? Do mal parado.
Nós estamos a falar de um Mas país... o mal parado é da responsabilidade dos maus empresários ou dos maus bancários? Pronto, aqui digamos que as responsabilidades podem ser... Ou do Estado? Podem ser, não diria... vamos pensar da seguinte forma. Quando um empresário, digamos, se um empresário é responsável, gera o seu negócio de forma, vamos lá dizer, de forma responsável e ainda assim não consegue honrar com os compromissos financeiros que assumiu diante da banca, temos que tentar perceber se são fatores alheios a ele ou se estão diretamente... Qual é a sua visão, Alberto Vuns? Por exemplo, estamos aqui a falar, por exemplo, que a taxa de juros nesse momento está muito alta, né? E disse muito bem aqui o Pinho, que com taxas de juros excessivamente alta, a probabilidade de incumprimento vai crescendo. Ou seja, estamos a falar aqui de um elemento que é taxa de juro alta, que, portanto, não está nem sob o controle do banqueiro, nem sob o controle, por exemplo, do empresário. O empresário precisa investir. Ok? Um exemplo muito prático. Está sob o controle de quem? Claro, estamos a falar dos poderes públicos, não é? Que têm a capacidade, através das políticas públicas de natureza econômica, para poderem controlar ou trazer os níveis de taxa de juros. Estamos a falar de inflação, risco de crédito para níveis que efetivamente sejam comportáveis com aquilo que são os anseios ou as necessidades quer dos empresários, como também da banca. Exatamente, da banca. E para dizer o seguinte... Quando nós olhamos para a fraca taxa de concessão de crédito à economia, e nós temos tendência de olhar e apontar dedo ao banqueiro. Não faz sentido que assim seja, porque o banco precisa de conceder crédito para ganhar dinheiro, não é? Portanto, só não faz porque efetivamente ele fez uma análise, chegou à conclusão que conceder crédito não cria valor. Muito bem. Destrói valor do acionista nessa perspectiva. Muito porque bem. Se pensarmos ao contrário, estaríamos a dizer que o banqueiro é irracional, o que não é verdade. O banqueiro tem faro, não é, para o dinheiro. Se o negócio de crédito é seguro e gera retorno, cria valor, naturalmente que teríamos aqui a taxa de concessão de crédito, o peso da rúbrica de crédito no balanço dos bancos seria muito maior do que aquilo que temos atualmente. Não é? Mas a verdade, Alberto Vuns, a verdade racional, porque real, é que o crédito dos bancos angolanos à economia angolana é diminuto. Aliás, eu estou a olhar já para o Heitor Carvalho. Deixa-me só dar uma checa. Quando diz diminuta, temos que portanto, fazer essa mensuração em termos relativos. Né? Diminuta em relação a quê? Por exemplo, temos que ser criteriosos. Se me deixasse concluir a pergunta que eu quero fazer, o Heitor Carvalho iria perceber. É diminuto em relação ao crédito concedido ao Estado. Por que razão, Heitor Carvalho? Sim, relativamente ao crédito concedido ao Estado é diminuto. O crédito ao Estado é de 50%, sem contar os títulos, só o crédito mútuo. Além disso, temos os títulos. Esta apetência do Estado para buscar, para continuamente pedir crédito à banca e o histórico do Estado de que esse crédito ele paga, pode não pagar as garantias lá do FACR e não sei o quê, mas o crédito que ele pede, ele paga. Faz com que os bancos digam qual é a razão para eu ir me meter num negócio de risco se eu tenho aqui um negócio garantido com altíssimas taxas de juros sem grande esforço. E sem fazer esforço. E, portanto, esta é que é a razão. Esta é que é a razão. O Estado posiciona-se como concorrente do setor privado. Os bancos, se não tivessem o Estado a proporcionar-lhes o resultado que proporciona para remunerar os seus acionistas, seriam muito mais ativos na procura de soluções para o crédito à economia e às famílias. O problema é que, racionalmente, e os banqueiros são racionais, não faz nenhum sentido, se eu tenho um bom negócio sem risco, eu estar-me a meter num negócio com risco. Qual é? Só se for tolo, só se for um mau gestor bancário é que eu faço isso. Portanto, é pela racionalidade que os bancos efetivamente Mas por essa via, Heitor Carvalho, conclui-se, ou pode-se concluir está nas que do Estado. O Estado está a fazer uma concorrência desleal ao setor privado? É o Estado que tem que garantir, através das suas políticas, que o interesse comercial dos bancos, que é gerarem retorno para os seus acionistas e segurarem os depósitos dos seus depositantes, porque é esse o objetivo dos bancos. São esses dois os objetivos primordiais dos bancos.
que esse interesse, digamos, individual dos bancos se transforme num interesse coletivo de financiamento à economia. É as políticas do Estado que têm que levar a isso. Não se pode culpar a banca. É preciso que o Estado tenha políticas que conduzam a que o crédito seja dirigido. Mas como Olha, ter a primeira desta política natureza? é deixar de gastar tanto, gastar muito menos e diminuir a procura de crédito. Se o Estado deixar de procurar tanto crédito junto da Banca Nacional, claro que obriga a Banca Nacional a ir. É a primeira coisa, e assim é mais óbvia, é esta. Depois há outras coisas, nomeadamente informação fidedigna. Porque, vamos lá ver, as taxas são altas? Não, as taxas são negativas. As taxas são negativas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer não sou a que as perceber. taxas são menores que a inflação. Temos uma inflação de 30 e uma taxa de 20. Opa, se eu vendo a 22, mas tenho uma inflação de 30, eu estou a perder dinheiro. Mas de facto os bancos têm lucros fabulosos. E eu empresário, estou a ganhar financeiramente. Porque eu subo os meus produtos a 30 em média, claro que não é cada um individualmente, mas a média dos empresários sobe o preço dos seus produtos em 30% e vai pagar 20% pelos empréstimos que lhe são feitos. Portanto, ele tem um ganho financeiro de 10, aproximadamente, não é a conta exata. Mas realmente os empresários dizem não, o que eu tenho não me permite. E porquê que não permite? Uma das coisas é um cálculo claro, bem feito e transparente da inflação. Enquanto não tivermos isso, não é possível. Qual é, a propósito, a deixa-me taxa só- de inflação presentemente? Ninguém sabe. Tá. Ninguém A sabe. oficial é 31. Oficial Ninguém sabe. 31%. A E a oficial real? é 31. A real ninguém sabe. Alguém tem que recalcular. Alguém tem que recalcular, exatamente. Outra questão. O BNA publica, ainda tive uma discussão num grupo aqui com uns por isso, publica informação que diz que as taxas ativas dos bancos, sem considerar os avisos 9 e 10, excluindo o crédito concedido através dos avisos 9 e 10, é de 12%, a taxa há mais de um ano. Então, isto é uma mentira descarada. Para as empresas. Eu não sei, são os bancos. Nós fomos. Questionámos o BNA e o BNA disse: não, isto é a informação que os bancos nos dão. E nós estamos a buscar a informação, estamos simplesmente a fazer a média ponderada do crédito que os bancos nos informam. Portanto, das duas, uma. Ou os bancos praticam taxas, spreads negativos, altamente negativos, porque contratam a 20 e a 30 e dão crédito a 12, ou a informação dos bancos para o BNA não está certa, ou qualquer erro no cálculo do BNA. Portanto, que esta informação não é verdadeira, não é. Toda a gente sabe. Só um detalhe, Agora, Heitor. é preciso, portanto, outra das coisas que é preciso, além de não fazer tanta despesa do Estado, é ter informação fidedigna. Ter informação em que as pessoas confiem. A este propósito, Não funciona. Alberto Vuns e Fulvio Lobato, a informação que os bancos prestam ao BNA, ao Banco Central, é assim tão passível de interpretações díspares, quase que a pôr em causa a credibilidade, a fiabilidade da informação? Há motivos para tal? Não há motivos, eu acho que não. Os bancos são fortemente, como disse, fortemente auditados por vezes, e os bancos sistémicos passam por 2 auditorias, geralmente feitas por consultoras, chamadas Big Four ou Big Five, o que for, e são constantemente inspecionados. E também já aconteceu na banca basicamente o AQA, que foi a avaliação da qualidade dos ativos. E quando nós falamos ativos, nós falamos crédito, falamos tudo que é ativo. Mas os auditores não vão ver as taxas de juros, se as taxas de juros que vocês dão ao Banco Nacional de Angola estão corretas ou não. Eles não fazem isso, Lobato. A auditoria não chega aí. Mas, Carlos, o que é que tu queres dizer com esta observação? Que é possível que os bancos
prestem ao BNA informação não verdadeira? Eu subscrevo aquilo que disse. Eu não acredito. Está aqui. 12,34% taxas de juros há mais de um ano. Pinho, pagas isso? Não, com o dobro. Pois, portanto, Paga aqui o há alguma dobro. coisa que está mal. Esta informação não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Rigorosamente. Entre 185 dias a um ano, 13%. Isto é mentira, Lobato. Não pode ser. Sim, mas Não pode ser. Carlos, Deixa-me só intervir. Doutor, basicamente nós estamos a falar, que taxa é que estamos a falar? Okay? Estamos a falar, tem a taxa ativa, tem a taxa passiva. Não estamos a falar de tem taxas de empréstimos a sociedades não financeiras em moeda nacional há mais de um ano. A última informação, que é referente a julho de 2024, diz que é 12,34%. E a média é impossível, ainda é quer dizer, 11%. É impossível. A média anual de janeiro a julho é 11%. Vamos só. E tem outro problema, que é a coisa está invertida, a curva de rendimento está invertida. Os empréstimos mais longos são mais baratos. Vamos só acabar de ouvir a explicação do Lobato. Doutor Carlos. Carlos, muito bem. Pronto, essa taxa que se refere, e está a dizer que foi a taxa, que é a taxa ativa, basicamente é uma taxa que as taxas ativas do banco são com base de referência do mercado, é com base na Libor. E a Libor, como sabe, então, neste momento ao mês está 20 qualquer coisa por cento. Por isso é que eu falei de spreads negativos. Exatamente. Mas também devo dizer que a Libor, esse aumento da Libor foi feito nos últimos 2 meses. Pelo menos no final do ano passado e no princípio desse ano, as taxas de Libor estavam. O Libor mês estava baixa, estava à volta, chegou a Mas pode recuar anos, que as taxas ativas são sempre inferiores à Libor. O que eu estou a dizer, isso depende de como está sendo a análise dessa taxa. Pode ser mas uma eu análise sou aqui histórica. a questionar. Mas, Lobato, muito simples. O Lobato, que é diretor de crédito do BNI, você tem algum crédito a 12% há mais de um ano? Estou-lhe a perguntar assim diretamente. Tem? Não. Sem querer? Não. Claro que não. Não é óbvio. Sim, mas. O que eu estou a dizer, Carlos, o que eu estou a dizer é a análise, depende do período que está a ser analisado, análise histórica. Claro. Como disse o Heitor, por mais histórico que seja, há aqui um problema. Mas é uma questão que vocês não estão a informação. responder, Carlos. Será que os bancos comerciais deliberadamente prestam informação falseada ao Banco Nacional de Angola? Mas não é em Angola. Há uns anos, isso aconteceu em Inglaterra, em que os bancos, os grandes bancos, estes bancos que a gente às vezes até diz que são não sei o quê, que parece que são todos santinhos, eles aldrabavam as taxas. Não estou a dizer que os bancos angolanos estão a aldrabar as taxas. Estou a dizer que isto não corresponde com a realidade. Temos aqui uma amostra. O Lobato diz que não faz essa taxa. O Pinho diz que não paga essa taxa. Vos lá no banco também fazem essa taxa? Eu não posso comentar. Carlos, já que estás com a mão na massa, isso é, com a palavra, eu queria ouvir de ti, até porque já comentaste isso aqui no teu Economia Sem Macas, o que terá motivado o Presidente da República a reunir quase que de emergência com toda a banca comercial? O problema do Presidente é que não consegue arranjar dinheiro para pagar os salários. Não consegue que os bancos lhe emprestem dinheiro para pagar os salários. Porque o que os bancos fazem, eu aqui já falei dos atrasos salariais disso. Uma empresa, quando os recebimentos são diferentes dos pagamentos, o que é que faz? Faz um crédito de tesouraria, não é? Sim. Um crédito de curto prazo. E o problema é o seguinte, a Ministra das Finanças ia ao mercado para pedir dinheiro e os bancos, os bancos que tinham liquidez diziam o seguinte: Sra. Ministra, eu tenho overnight a 30%. Como é que a senhora me está a oferecer 12% para eu lhe emprestar dinheiro? Portanto, a preocupação do Presidente é as finanças públicas e foram, pelo que me parece, foi um problema de financiamento do Estado, porque o Estado também apanha por tabela. Porque o Estado não está o Ministério das Finanças, o Tesouro, não está a conseguir colocar dívida porque está a oferecer taxas muito baixas. Sim, isso é verdade. Aqui o Vuj, aqui o nosso amigo Lobato saberão disso. Enfim, não está, aqui o Lobato é crédito, mas na gestão de tesouraria do banco é assim. O banco quer estar a aplicar o dinheiro, o banco olha para todos os sítios e diz: peraí, eu no mercado interbancário estou com 30% e veio aqui estes senhores, mas eu sou o quê? Sou o Pai Natal?
E essa é que foi a preocupação do presidente. Tem a ver, fundamentalmente, com o financiamento do... Neste particular, vamos ouvir também o Jaime, até porque é muito atento a políticas públicas. A Sua Excelência reuniu com os bancos e, ironicamente, não houve muita informação, nem sobre o conteúdo, nem sobre os resultados desta reunião. Foi quase que do dia para a noite, mas aconteceu e houve um dado interessante. A televisão pública mostrou fotos, não imagens em movimento, vídeos. Foram apenas fotografias do Sr. Presidente da República e os gestores bancários. Portanto, houve uma mitigação da informação. Jaime, como é que viu essa reunião no contexto em que ela decorreu e na atual conjuntura económica do país? Pelos vistos, foi uma reunião à porta fechada. Se não se conseguiu ter imagens... Não, fotografias disponibilizadas pela Presidência da República. Estou a falar imagens televisivas em movimento, não é? Sim, o que demonstra ali o secretismo, a confidencialidade do encontro. Mas eu estou em alinhamento com o Carlos. Não me pareceu que a grande preocupação seja efetivamente a disponibilidade de crédito para o mercado. Como sabemos já há muito tempo que o Estado é o principal concorrente das empresas e das famílias na contratação de crédito. E tem sido, por isso, um dos principais motivos para que os bancos, dentro da sua racionalidade, decidam, então, não correr o risco de conceder crédito às empresas e às famílias, porque a possibilidade de inadimplência é muito alta e estão confortáveis, tendo o Estado como seu principal cliente, e o Estado vai enxugando a disponibilidade de poupanças que é para poder alavancar a economia. Grande parte da liquidez dos bancos é beneficiada pelo Estado. Sim, é beneficiado pelo Estado. O Estado é o principal cliente da banca. Em Angola é assim. E os bancos? Se tem um cliente que é o maior de todos aqui, que até cumpre pontualmente com as suas obrigações, por que razão é que eu vou emprestar dinheiro ao Carlos Espinho, que por conta da desvalorização da moeda, inflação, nós temos aqui um conjunto de muito... Sim, mas essa reunião, e pegando do raciocínio do Carlos, o maior cliente de Estado também é o maior galoteiro. Não, mas pronto, o Já paga. Talvez quilapeiro, não é? Quilapeiro não caloteiro. Caloteiro é quem não paga. Caloteiro não paga. O quilapeiro pede quilap e paga. Exatamente. Pronto, só para clarificar. Sim, não é à toa que o Estado angolano não tem default no seu histórico. Ele faz tudo que é para poder pagar, que são as suas obrigações internas como externas. Mas nós tivemos aqui no estúdio um dos diretores do Ministério das Finanças, que esteve aqui, já esteve aqui várias vezes, e ele disse: o grande problema em Angola é o serviço da dívida pública. Se está-se a empenhar ali numa média entre 50% e 60% de tudo que o Estado consegue arrecadar para pagar dívida, naturalmente que fica muito pouco, que é para remunerar o resto dos seus encargos. E vai colocando muita pressão sobre o sistema financeiro, que é para poder acudir o gap que ele tem de tesouraria. Então, Angola parece um sujeito que caiu lá do terceiro andar, partiu muitos ossos e ainda tem malária, febre tifoide, toma uma série de coisas. Parece ou é já, de facto? Pronto, vou deixar que alguém diga que de facto. Não parece, por aquilo que a gente gasta. Não quer parecer. Jaime, dá só um parênteses ao Heitor. Heitor, é mesmo ponto de ordem. Não, é só para esclarecer. Não é 60%. 60% é incluindo o crédito que se espera conseguir. Não, 60% é da despesa. 60% é da despesa, incluindo... Não, 60%. Vamos só deixar... não falo 60%. Estamos a falar de 60%, está a falar da receita, está a dizer 60% daquilo que se ganha. São 60% daquilo que se espera ganhar, incluindo os rendimentos do petróleo, os rendimentos não petrolíferos e a dívida que se espera contratar. Porque se for só os rendimentos do Estado, isto é, o rendimento de rendimentos petrolíferos e não petrolíferos, estamos a falar no orçamento de 2024 de 97%. Não é 60%. Não, era só para clarificar. Sim, eu vou esquecer alguma coisa. Só queria só... Pronto.
E devo concordar quando o Heitor e também o Jaime levantam. Mas é um ponto de ordem, vamos, Sim. porque Sim. o Wanda também já está com a mão levantada. Queria só fazer, dar aqui um contributo. 48 minutos. Eu normalmente tenho apontado digamos, a reconfiguração do nosso modelo de sistema financeiro como, digamos, um ponto de partida para poder, como seria como uma solução para o financiamento ao setor privado, né? Mas o que nós estamos a ver, por exemplo, é que o Estado, inclusive, está presente nos mercados de capitais, na Bolsa. A maioria dos fundos de investimento que nós estamos a ver a serem criados investe essencialmente também em dívidas, né? Portanto, até ali no mercado financeiro, que seria exatamente a fonte de financiamento indireto das empresas, o Estado também está presente. Portanto, é urgente, e concordo com o Heitor, que efetivamente o governo portanto, melhore a sua disciplina orçamental e cada vez mais... É o que podemos perceber o que é que o Vuns quis dizer, porque está com um bom palavreado, mas não está a colocar as questões de forma factual. Isso está certo ou está errado? Tudo o que você disse. Não, estou aqui a reforçar que estou a dizer que está errado a forma como o Estado tem intervindo no sistema financeiro, né? Portanto, estou a dizer que se sairmos da banca e olharmos para o mercado de capitais, bolsa de valores, por exemplo. Nós temos bolsa de valores em Angola. Sim, temos bolsa de valores, não com aquela dinâmica que se espera. Não, atenção. Não, quando então. Bolsa de dívida. Heitor, sim, exatamente. Não, mas as condições estão lá criadas, não é? Agora, também podemos dizer que não temos empresas que se qualificam para poderem se financiar de forma direta. Este não é o tema da nossa bolsa, conversa. Joaquim Jaime, conclua o seu raciocínio para passarmos a palavra depois ao Fernandes Wanda. Pronto, então é preciso resolver muitos problemas. E tem a questão da dívida, e temos uma economia que demora a se diversificar, e a diversificação também depende da disponibilidade do crédito, e o ambiente de negócios também demora a melhorar, que é para poder transformar Angola num destino muito mais atrativo para o investimento privado. Sim, mas Jaime, esta questão, há uma forma na língua portuguesa, e talvez na língua portuguesa só, que eu conheço algumas outras línguas além da portuguesa, que se pronunciam-se frases, atribuem-se a ações sem definir o sujeito. Faz-se, determina-se. Porquê é que não temos um bom ambiente de negócio? O sujeito está lá subentendidamente. A própria forma verbal identifica o sujeito por omissão. Poxa, a omissão é o grande presente. A omissão é o grande presente na nossa equação. Fernandes Wanda, como disse o Joaquim Jaime, esta presença do Estado na economia e a forma como o Estado absorve grande parte da liquidez dos bancos, mas tendo programas e projetos com fundos, inclusive por ele sustentados, para dinamizar a produção nacional, a economia nacional, isto é possível. O Estado estar a competir com o setor privado diante dos bancos e querer fomentar a economia nacional e diversificar a produção. É possível? Alves, eu tenho dito aqui várias vezes, e também digo-se nas minhas análises, essa questão que o Alves colocou para mim é a questão central da economia em Angola nos últimos 10, 15 anos. Quer dizer aqui, da forma como me colocou. Mas a resposta que eu vou lhe dar poderás não gostar, ok? Porque eu digo sempre, isso não é uma resposta. Se tu quiseres dar uma resposta, eu chamo de uma resposta económica, então, definindo a economia como alocação eficiente dos meios, tu não vais conseguir ter uma resposta plausível. Tu vais ter uma resposta, eu chamo uma resposta em termos de economia política, ok? Aqui foi dito aqui, né, que o Estado, as suas emissões, né, de dívida pública paga regularmente sem problemas, mas os programas que o Alves acabou de mencionar, tanto é que a banca rejeita. E os fundos, como o Carlos Pinho disse bem, nem são aceitos pelos bancos. Então, a pergunta que ninguém gosta de fazer e ninguém faz, lembras que eu disse uma vez aqui, que nós não fazemos as perguntas certas? Eu digo, é a seguinte, então, quem é o último beneficiário, né, dos lucros da banca em Angola? O Jornal Expansão, todos os anos, realiza um Fórum Banca, e nesse Fórum Banca publica uma revista dos bancos. Lá tem o cuidado de pôr as empresas, muitas vezes mesmo o nome dos acionistas. Então a pergunta que eu faço, quem é o último beneficiário dos lucros da banca? Então, se forem os nossos Expansão... Quem são? Está lá o nome das pessoas, o Expansão publica o nome das pessoas. Estão ligados ao poder político. Eu não trouxe aqui a revista deste ano, infelizmente, não achei que fosse necessário mencionar, mas está lá os nomes das pessoas. Então, estão ligados ao poder político.
Por isso que, e, repara, se o Estado fazer o que se compromete com esses fundos, que é para apoiar o setor privado, o último beneficiário não vai ser um Carlos Pinho, vai ser um outro empresário qualquer. Mas isto volta ao velho assunto. Poder econômico. Mas aquela pergunta que eu coloquei inicialmente ao Carlos Rosado de Carvalho, o que terá motivado, ou que de facto motivou o encontro, que não foi encontro, a convocatória do presidente aos bancos, foi só para cobrir o déficit do governo, para pagar os seus compromissos. Não foi para olhar para o setor privado? E não foi só isso também. Foi uma forma de reafirmar o que eu tenho dito nas minhas análises várias vezes. Quem foi que criou a banca comercial em Angola? Nós temos que falar isto aqui. Isto é questão de história. Quem foi que criou a banca comercial em Angola? Foi o poder político. Então foi uma forma de reafirmar, de relembrá-los que devem continuar a apoiar quem os criou. Esta é a minha análise. Ninguém vai fazer essa análise deste jeito porque as pessoas olham para a perspectiva económica. Isto é uma análise de economia política. Okay? Para mim foi isto aqui. Foi reafirmá-los, relembrá-los quem foi o que os criou. Okay? Agora, tem um outro pormenor, Alves. Apesar de toda essa conjuntura, o crédito nominalmente, né, o crédito nominal concedido na economia tem estado a crescer. Apesar de toda essa conjuntura. E basta olhar para quais são os setores que mais beneficiam em termos de peso. Os dados do BNA mostram isso aqui. É comércio e depois vêm os privados, particulares. Okay? Comércio. Mas nunca o setor produtivo, que é a bandeira, é o foco supostamente da governação. Mas nós tivemos recentemente, caros convidados, estimados ouvintes, a reunião do Conselho da República, em que o tema central foi a segurança alimentar e a produção nacional, em que o Presidente da República reafirmou o compromisso do Governo em apoiar e fez alusão a vários instrumentos, o FADA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, com todos os outros fundos subsidiários, como o FACRA, o FGC, do qual o Carlos Pinho não foi bem sucedido, o PEDAC, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Comercial. Portanto, um Conselho da República, realizado recentemente, há menos de um mês, para reafirmar a posição do Estado angolano, através do Governo, de que está a apoiar, de facto, a produção nacional. Alves, ainda bem que mencionaste essa série de fundos. Nós tivemos um debate, e também partilhei esse debate com o Vuns numa estação televisiva. E repara, nós vimos o seguinte: dos vários fundos que existem, um dos poucos que realmente presta contas é o Fundo de Garantia. E as contas estão atualizadas, estão recentes. O FADA, que aqui o nosso bom Alves mencionou como o fundo-chave. Não, o nome é apelativo, FADA, a Fada Madrinha. Tem sido madrinha para alguns, porque não presta contas. O que eu não encontrei foi o website deles, procurei no website do Ministério das Finanças, não encontrei o relatório de contas deste fundo. Então tem que haver prestação de contas para podermos ver se realmente está a cumprir a missão que lhe foi incumbida. Okay? Mas deixa eu dizer o seguinte: do trabalho de campo que eu fiz o ano passado, finais de outubro, princípio de novembro, ao sul de Angola, fui a Huila, Cunene, falei com vários pequenos empresários, okay? Nesse caso produtores e cooperativas de agricultores. Todo mundo, ninguém beneficiou e todo mundo desconhecia esta entidade. Isso é importante mencionarmos aqui. Okay? E agora repara, eu estive a ver, em jeito de preparação para esta conversa aqui na rádio, eu estive a ver os relatórios sobre a atividade creditícia do que o BNA produz, e muito bem. É interessante. O BNA mostra que tipo, do crédito concedido, repara, do crédito concedido à economia como um todo, apenas 19,5% é para o setor real. Quer dizer que o crédito não está aí para as atividades da economia real, do setor produtivo. Está apenas 19%. E desses 19% que é alocado, se não houvesse esses avisos, não estão a funcionar bem, mas se não houvesse esses avisos, o crédito destinado à economia real poderia ser ainda bem menor. Por quê? Porque grande parte desse crédito, quer dizer, está sendo concedido graças aos avisos. Então, isto é importante dizer. Então, a ideia que eu tiro dessa leitura, desses documentos do BNA, é que a nossa banca comercial não está aí, como lembra, foi um projeto político, não foi criada para atividade produtiva. Não está focada na atividade produtiva. A questão, os bancos não são casas de caridade, nem são capital de risco. Isso dissemos logo no início do programa. São capital de risco. E, portanto, eu não sei se é a vocação da banca comercial
financiar esse tipo de projetos. Tenho dúvidas sobre isso. Mas agora há aqui uma causa. Os números bons ou maus ajudam-nos a perceber isto. 20% do crédito concedido pelo banco não é pago. Quer dizer, quem é que se vai meter no Sim, mas negócio? quais são quem as que causas beneficia? desta Quem que se situação? beneficia desse Quais são crédito, as Carlos? causas? Todos nós conhecemos as causas. É a desvalorização, é o roubo dos próprios empresários. Quer dizer, infelizmente... Há uma pergunta que eu não queria fazer, vou ter que fazer. Quem são os principais beneficiários? Carlos Rosado de Carvalho, quem são os principais beneficiários desses 20%? É o seguinte, nós não Mas é nós dinheiro não para temos... quê? Não é quem são em termos nominais. Qual é a categoria de cidadãos ou de entidades? Não é... É coisa, é comércio. Não é? Maior é comércio? É comércio, não é? Mas também é Então, o maior porque então é o fala que sobre tem o- mais crédito, não é? Deixa-me só dar aqui uma contribuição. Sim, sim, relativamente mas deixa-me só à dar uma- a responsabilidade dos bancos Só dar um também número. neste crédito que Deixa não eu é ouvir o cumprido. Sim. Nós confrontamos o FGC quando tivemos esse feedback da parte dos bancos, a dizer: o FGC, a vossa garantia não está a ser levada a sério pelos bancos. E o FGC diz e assume que muitas vezes não cobre este crédito mal parado porque houve incompetência dos bancos na gestão do processo, do financiamento. Portanto, os bancos aprovam projetos sem levar em conta os critérios que estão definidos para a aprovação daqueles projetos. Não monitorizam o que é que o empresário que recebe esse dinheiro vai fazer com esse dinheiro. Okay? E depois vão bater a porta do FGC a dizer: olha, o projeto correu mal, o empresário faliu, agora Isso é uma dá-nos o questão dinheiro. interessante. E ainda bem que temos aqui dois Essa é a bancários. realidade. Temos aqui dois bancários, Carlos, que é o seguinte: como é que os bancos são estruturados? Eu vou com um projeto agrícola. O Lobato no início falou, hipoteticamente, de um projeto de uma padaria. Eu tenho que ir ter uma padaria, mas eu não como pão. Deixei de comer pão porque quero perder peso. Os bancos têm especialistas para avaliar projetos de várias naturezas, agrícolas, de construção civil, mineiros. Acho que estão bem estruturados para este fim. No caso do BNI, o banco que o Lobato aqui representa. O que eu posso dizer, isso tudo é uma curva de aprendizagem. Eu acho que ao longo do tempo nós temos melhorado em perceber... Mas estamos a aprender a quê? Aprender a ganhar dinheiro ou aprender a perder dinheiro? Como eu lhe disse, a análise de risco é feita com base na perda esperada. E ninguém faz nenhum banco investe em projetos para perder dinheiro e nenhum empresário contrai crédito para perder dinheiro. Não é? No que diz respeito, como estava a falar da experiência, e sendo uma curva de aprendizagem, os bancos têm recorrido, pelo menos o BNI tem recorrido a especialistas, porque existem setores que têm as suas especificidades. A agricultura é uma delas, né? Aquela percepção que nós temos que a agricultura... Sim, mas se eu e o empresário Carlos Pinho quisermos produzir gindungo, Certo. eu tenho um amigo que produz gindungo e exporta e ganha muito dinheiro com isso. Quiser produzir gindungo para as grandes produtoras de especiarias do mundo, pickles e outras coisas mais, o BNI tem profissionais para avaliar a viabilidade desse projeto? Assim, neste momento, de um específico, não. Mas se não tem, pergunta quem sabe. Né? E procura ter consultoria sobre o projeto. Aliás, um dos pontos principais para a análise do projeto é perceber o negócio, perceber o próprio projeto em si. Né? Porque existem aqui vários fatores que vão influenciar na própria decisão. Por exemplo, sabemos todos, vamos dizer, vou falar um bocado de um setor diferente que a pecuária. Se investir na criação de bois, né, e babato, coisa do género, os bois levam algum tempo para Sim, mas há uma questão que eu até interrompi o Carlos Pinho, porque ele estava a falar de uma coisa real, que é a responsabilidade dos bancos pelo crédito mal parado. Será que é só do empresário? Porque, vou colocar a questão de outra forma, e olhando mais para os nossos professores de economia, o Carlos, o Anda e o Heitor. Como é que um banco dá 5 milhões de dólares a um indivíduo como eu, que nunca movimentou meio milhão? Se eu tenho um projeto que é sólido, sustentado, porque não me financiar por etapas? Aos primeiros 100 mil,
está disponibilizado, a etapa seguinte. Aqui, a gente está a conversar com um indivíduo num bar, dia seguinte já conseguiu 10 milhões de dólares. E o banco não é culpado. Mas também só se for nos bancos. Agora já não. Agora já. O João Armando, em tempos, já é escreveu difícil. sobre isso aqui. Existem aqui profissionais de créditos, ok? Com boas conexões. Carlos, ouve só essa explicação do Ruanda. O João Armando uma vez tratou desse assunto e eu acabei por escrever também um artigo sobre isso aqui. Existem profissionais de créditos, vezes, com boas conexões. O problema é a interferência do poder político e depois vem aquela ausência de disciplina no acesso. Foi a pergunta inicial que eu fiz ao Fulvio Lobato. Os tais profissionais de crédito, inclusive que os bancários, os funcionários dos ministérios decisores, como Finanças, Economia, Indústria, Comércio, etc., são empresários, estão ligados a empresas especializadas na elaboração de projetos. Há aqui uma promiscuidade que é preciso ou confirmar ou desmentir já. Doutor. Alves. Eu não sou doutor, eu Desculpa. sou o Alves. Alves. Eu acho que é importante não generalizar e não pegar num caso específico e colocar todos no mesmo basket, né? no mesmo cesto. No mesmo cesto, porque quando se falamos de coisas boas nunca se menciona, mas de coisas más generaliza-se. Geralmente, infelizmente, é assim que A as nossa coisas profissão que as diz coisas assim, acontecem. good news is no news. A boa notícia não é notícia. La bonne nouvelle c'est pas nouvelle. Sim, Então mas- vamos ver mas falar das bad- coisas mas para sim, melhorar. Mas bad news também não, às vezes não se atribui a todos. Né? E quando fala dos banqueiros, da maneira que estão a falar dos bancários e dos técnicos de crédito e profissionais, está a generalizar. E não é isso que acontece, porque existe gente muito boa a desempenhar a sua atividade com honestidade. Né? E temos que ter, às vezes, algum cuidado em conotar as profissões e as pessoas. Ok? Muito bem. Acho que aqui também falou-se relativamente a esse exemplo dos 5 milhões, o projeto de 5 milhões, e que houve incumprimento e não teve o sucesso esperado. Existem vários fatores para que um projeto corra bem ou mal. Não é só a análise de risco, não é só a concessão de crédito, é a própria implementação e todos os fatores externos. Nós todos vivemos em Angola. E sabemos às vezes, as situações que são muito burocráticas, a dificuldade de ser empresário em Angola. Eu digo que o empresário é herói. Porque aquilo que ele tem que lidar, às vezes, nem sequer não é fácil. Né? Implementar um projeto em Angola, excluindo a parte do crédito e só estar fora no mercado, no dia a dia, e manter a operação aberta, com todo tipo de dificuldades, se estiveres no setor, se quiseres mandar vir uma mercadoria, deslocar uma mercadoria de um lado para o outro, se quiseres encontrar o melhor preço possível, especulação, se quiseres ter tudo e mais acesso à energia, acesso à água. Quer dizer, isso tudo faz com que aumenta o risco, no sucesso do projeto. Mas vocês continuam a dar crédito por influência telefónica, papelinhos, ou seja lá o que for, ou isso acabou? Tudo. Eu gostava de ter uma resposta. Eu vou voltar a repetir. Essa resposta, essa questão. Exatamente. Uma resposta do Lobato. Não é questão de resposta. Não é questão de resposta. Numa economia como a de Angola, essa pergunta não faz sentido. É perfeitamente possível dizer se continua ou não continua. Não tem que dizer isso. Eu acho que da maneira que coloca a pergunta, acho que não é a melhor forma de colocá-la. Vocês quem? Lobato, é uma pergunta. É uma pergunta porque, desculpe só, foi dito aqui que a estrutura societária dos bancos já à partida gera todo esse tipo de suspeições, que o resultado esperado final não é produto da eficiência dos colaboradores. Haverá outros pergaminhos de caráter político que estarão por detrás de tudo isso. Para esta pergunta, não sendo confortável, tem razão de ser. Porque os bilhetinhos existem. Até aqui na MFM, somos uma rádio pequena, há pessoas que mandam bilhetinhos, a minha filha acabou o curso de comunicação social. E nós temos que atender, e mesmo não tendo talento para tal. É apenas isso. Mas, sim, ao insistirmos nesse ponto, estamos a ignorar completamente o facto de que os bancos têm modelos de governo, não é? Vuns, desculpa. Sim. Os bancos têm modelo do governo. O Vuns pode dizer um país
neste planeta Terra, que tem mais de 200 países, em que quase todos os bancos têm na sua estrutura acionária titulares de cargos públicos, titulares de cargos políticos? Pronto, a resposta está Não, exatamente. eu estou a fazer a pergunta assim. Sim, e estou a responder. Estou a dizer que a resposta está no enquadramento histórico da criação da banca em Angola, que o Wanda fez. Isso é um fato que nós não podemos Então controlar. acha que essa anomalia histórica de que falou o Wanda não justifica perguntas como a que o Heitor fez? Sim, não, As atenção. perguntas justificam-se. Não tem que fazer ao Lobato. Não. É isso aí. Eu vou ter mais uma Nem vítima. Lobato, nem o O que me preocupa, a minha preocupação, Faz-me a mim. a minha preocupação vai mais no sentido de que, portanto, ao colocarmos o acento tônico nessa questão de forma insistente, estamos a tentar passar a ideia de que é o fator primordial da fraca Não, qualidade. desculpe só, Alberto, vamos falar na língua que nos é comum, que é a língua portuguesa. Qual é o fator primordial para a situação dificultada do acesso ao crédito que justifica um programa como este, ao qual o VUNS aderiu logo que eu liguei e fiz o convite? Alguma anomalia existe? Sim, existe. E qual é a causa primordial dessa anomalia? O principal fato, a principal causa tem que ver, está diretamente ligada ao ciclo da própria economia em si, não é? Portanto, é só olharmos para os indicadores macroeconômicos que temos. O Carlos falou aqui da instabilidade cambial, falou, por exemplo, da alta taxa de inflação, não é? Portanto, Por que o VUNS não quer falar dos PEPs? Pessoas expostas politicamente que estão na estrutura societária dos bancos. Porque eu estou a fazer uma pergunta assim. Também é um dos elementos, não é? Também é um dos elementos. Mas se nós olharmos para as imparidades, para os incumprimentos como tal, quem que incumpre, por exemplo? É o empresário que foi pedir dinheiro emprestado. Quem é o empresário que pode incumprir e não ir para a cadeia? Pronto, são questões que... Está a colocar questões que... não é só o empresário político que incumpre. Todo mundo, todo empresário... Eu não perguntei quem não incumpre. Quem geralmente não paga o QILAP, Sim. o BPC. Não, mas... Sabe porquê que a Recrédito foi criada? Mas nós... Sim, percebo. Sabe porquê que a Recrédito foi criada? Sim, eu percebo. Não porque o VUNS e o Alves estavam a dever dinheiro. Sim, percebo. Ok, sim. pode continuar. São pessoas, portanto, que nós sabemos, não é? Mas eu estava a dizer o seguinte, se nós olharmos, por exemplo, para os bancos, que, digamos que não têm investimento público, por exemplo, olharmos para bancos estrangeiros ou o que for, também tem taxa de incumprimento. E lá vamos encontrar... Qual banco estrangeiro? Dá um exemplo. Um exemplo só. O dele. Onde ele trabalha. Pronto, não é preciso dizer o nome. Desculpa, até o VTB da Rússia tem um sócio angolano que é meu amigo. Não, o que for, mas o que estamos aqui a dizer é que... Até o Standard Bank sul-africano de origem britânica tem um sócio angolano que eu conheço. Exatamente, sim, percebo o que está a dizer. Sim, que os PEPs estão na banca, sim, isso é incontornável, é verdade. E tanto é que uma das preocupações que o FMI, portanto, no último... Aliás, veio o relatório do GAFI agora em outubro e há recomendações muito sérias para Angola. E estamos a 7 de Mas setembro. sabes que, Alves, há uma coisa que é o seguinte, e que nós temos que ter isso em conta. A atividade bancária é a atividade mais regulada. Sim. E sabe porque é mais regulada? É porque há muitas aldrabices, muito... E porquê que a regulação entre nós é fraca? Não, justamente, aí é que tens o problema. E, Vos, epá, o problema não é as regras, os regulamentos. Nós temos regras e regulamentos quase tão bons como em todo lado. O nosso problema é que não se cumpre. E mesmo porque há muitas vezes, e de vez em quando aparecem aqui acusações em que os créditos até são dados aos próprios acionistas. Isso enfim, não vou mencionar nomes, não é o caso, mas nós vemos até divisas. Todas estas coisas. Porquê? Porque não há uma supervisão adequada. E por isso é que nós não temos bancos correspondentes. E por isso é que o Banco Nacional de Angola pediu a supervisão, equivalência de supervisão ao Banco Central Europeu. Está a decorrer uma coisa aqui. Portanto, são problemas que nós temos e temos que admitir que nós temos esses problemas. E é possível fazer. É possível fazer. Só que para fazer tem que se... vamos dizer sempre a mesma coisa. É poder. A banca é poder. A banca é poder.
E é isso e essas pessoas não querem prescindir desse poder. Agora, e isso é agravado pela inflação, pela desvalorização. Aqui o Coisa estava a dizer que quando pediu o crédito precisava de um certo dinheiro. Com a desvalorização já precisava de outros valores. E, aliás, há uma outra questão. Carlos Rosado de Carvalho e Carlos Pinho, que estava a pedir a palavra, é o facto, e talvez aí o Lobato nos ajude a perceber isso, e também o Vunge, um empresário pede um crédito, por exemplo, sei lá, 200 milhões de kwanzas para comprar equipamentos, máquinas e equipamentos. 200 mil dólares, porque nós não produzimos máquinas e equipamentos em Angola. Agora acho que já produzimos palitos para palitar os dentes, mas nem enxadas nem katanas Angola produz. O banco concede o crédito em kwanzas. Dá-lhe, sei lá, 200 milhões de kwanzas. É proibido o crédito em dólares, não é? É proibido o crédito em dólares. Como é que isso... E depois quem cobra essa conversão em dólares para o pagamento ao exterior? Isso é uma questão básica de pedagogia. Nós queríamos perceber bem isso. Em bom rigor, se um banco financiar a aquisição de equipamentos que está envolvido a questão cambial, acesso às divisas, tem que garantir que, se disponibilizou os kwanzas, vai ter capacidade de fazer a importação, disponibilizar as divisas para importação desses equipamentos, e também garantir aqui a eventualidade, se houver algum atraso, cobrir esta a possível desvalorização cambial com reforço de capital. Okay? Em bom rigor é assim que acontece. Senão, o que eu sugeri é que não consegue garantir a parte cambial, não financia. Não, a questão que eu coloquei é se o banco, ao conceder esse crédito, automaticamente remete-se à obrigatoriedade de facilitar a transferência bancária. Não, desculpe, se me permite, há aqui dois momentos. Primeiro, há o crédito em si, não é? Há o crédito em si, que é contratado, e depois a operação de venda de divisas para ele importar o maquinário. Ou seja, fica sob responsabilidade do empresário, por exemplo, não é? Portanto, quando ele vai fazer o seu plano financeiro, tentar perceber o momento em que ele vai receber o montante de financiamento e o momento em que ele vai fazer a importação do maquinário. E tem que poder antecipar exatamente as desvalorizações cambiais ou depreciação cambial, não é? De tal forma que possa exatamente antecipar esse montante da variação e pedir um adicional, não é? Para poder fazer essa cobertura. Porque portanto, é da parte do empresário. Exatamente, isso é a responsabilidade do empresário. Por isso... o banco dá-te o crédito e depois vende as divisas. Agora, o diferencial, isto tem que ser gerido exatamente. Aqui o Pinho pode dizer o que é que aconteceu contigo. Foi desvalorização? Foi desvalorização. Portanto, o crédito foi aprovado em abril de 2023. Os fundos só foram disponibilizados em agosto, setembro de 2023. Portanto, e aí já tínhamos a moeda desvalorizada. Portanto, e aqui no nosso caso nem sequer havia... É dele, não é? Porque foi aprovado, não é? E foi aprovado. Só foi aprovado. O desembolso houve muita burocracia depois no processo de desembolsar o dinheiro. E aqui nem sequer tinha a ver com importação. Portanto, eu recorri 100% a fornecedores locais, só que havendo a desvalorização da moeda para a aquisição de produtos que são importados, todos os fornecedores refletiram essa desvalorização na venda dos equipamentos. Portanto, nós tivemos que recorrer a fundos próprios em cerca de mais 40% para conseguir cobrir esta desvalorização. Portanto, não tivéssemos precavido, já não tivéssemos algum calo da experiência de estar a operar aqui no nosso mercado, que é de facto bastante desafiante. Volto a repetir, o custo do financiamento e do crédito, voltando ao tema do programa, não é o maior desafio que nós temos. É a inflação, é a desvalorização cambial. Muitas vezes acontece de surpresa, né? Vamos dormir com uma taxa de câmbio e acordamos com uma taxa de câmbio completamente diferente. Portanto, a falta de previsibilidade em alguns fatores é que são o grande desafio que nós temos. O Von estava a dizer, se vou importar tem que fazer a previsão, mas faça a previsão como? Com base em quê? Com que credibilidade em termos de informação? Okay? Alves, deixa-me só voltar outra vez à base da pirâmide. Porquê é que isto não se resolve? Não se resolve por causa daquilo que o Heitor também já tinha referido. Não se resolve porque não se quer resolver. O banco não se vai esforçar em resolver há crédito mal parado. Os bancos não estão a apresentar lucro todos os anos? Não estão a distribuir dividendos todos os anos? Qual é o impacto do crédito mal parado nos resultados do banco? Boa pergunta. Porquê é que isso não acontece? Mais uma vez, ganham dinheiro fácil com o Estado, com as operações cambiais. E portanto o empresário dá trabalho. Dá muito trabalho. Acompanhar o investimento, ir até lá quando o banco, ver onde é que o empresário está a colocar o seu dinheiro, dá trabalho.
contratar os técnicos especializados para a avaliação dos projetos. Por exemplo, o projeto da Fazenda que eu levei aos 7 bancos era um projeto da aquaponia. A aquaponia não é O que é, comum a em Angola. propósito? Aquaponia. A aquaponia é a piscicultura em tanques e é a cultura de vegetais em água e não na terra. Portanto, e nós tivemos para aí umas 5 ou 6 reuniões com um dos bancos, onde tivemos que explicar que na nossa estrutura de custos não há custos com preparação da terra porque nós não vamos cultivar na terra. Vegetais comestíveis, alimentos. Alimentos, sim, mas não íamos cultivar na terra. Portanto, os senhores perguntavam, mas vocês têm que calcificar a terra? Não, não temos, porque nós vamos cultivar na água. Houve um banco que pediu-nos para quantificar as quantidades de fezes que os peixes iriam fazer para podermos assim medir os nutrientes que seriam fornecidos às plantas, porque na hidroponia um dos suprimentos de alimentos vem das fezes dos peixes. Portanto, como é que eu vou quantificar as fezes dos peixes? Portanto, eles levaram 3 ou 4 reuniões a perceber que nós vamos medir a qualidade da água diariamente e depois vamos utilizar suplementos para corrigir. E a previsão dos custos com esses suplementos eram sacos de 20 quilos ou 30 quilos por mês. Portanto, e porquê que não há estes especialistas para poder perceber isto? Porque isso dá trabalho e os bancos Sim, mas os ganhar bancos dinheiro também não com coisas podem que ter dão um trabalho. especialista em aquaponia sem fazer nada à espera de um projeto de Mas 10 não é anos. necessário, o Estado tem. Sabes o que é engraçado? O Estado tem. O Ministério da Agricultura tem. Nós tivemos conversas e debates bastante interessantes com técnicos do Ministério da Agricultura que sabiam Então o que, foi é o que que era o a Lobato aquaponia. disse. Dá consultoria, não é? Foi o que o Lobato explicou, não precisa ter o técnico lá fixo, mas em presença de um projeto recorre-se a uma consultoria especializada. Com certeza. Mas esse é o ponto, sabes, Alves? É o seguinte: nós vamos, se o Estado, se os bancos não tivessem essa facilidade de ganhar dinheiro, e é preciso dizer uma coisa: esta coisa dos cambiais, as pessoas acham que às vezes os bancos ganham dinheiro a comprar e a vender divisas. Não é. Os bancos ganham dinheiro com os títulos em moeda estrangeira. É isso. Como é que isso funciona? Já Como é que agora? tu tens um título que é indexado ao dólar, não é? Quando o dólar desvaloriza, não é? O teu título valorizou, vale mais em kwanzas. E é isso, e é aí que os bancos ganham essas quantidades todas de As condições que eles Mas isso cobram, não é as ganho taxas real, também. não é? Não, mas estas comissões residual. de. Não, aquilo não é, aquilo é residual. Aquilo, Sim, mas, aquilo- Carlos, mas Vamos, deixa esse vos não é ganho falar. real, não é? Não é real. não é porque- ganho real, Sim. justamente. Mas isso foi a discussão que nós estávamos a ter no grupo e que eu defendo. E depois os bancos distribuem isso sob a forma de dividendos, que é uma coisa que não se consegue perceber. Mais uma vez é o quê? Falta de supervisão. Mas o que eu estava a dizer é o seguinte: quando os bancos tiverem que, porque eles têm esse negócio, e agora vamos nos pôr todos só um bocadinho do nosso lado, que é do lado dos depositantes. Ainda bem que os bancos fazem isso, que não emprestam muito dinheiro, porque os bancos que têm mais problemas em Angola são os bancos que se metem a conceder crédito. Isto é da coisa. E isso tudo vai melhorar quando o Pinho vai e, por exemplo, e os bancos dizem logo ao Pinho: epá, não, a gente não financia, porque tem outra coisa. Vai haver uma altura em que o banco vai falar com o Pinho e tentar perceber melhor o teu projeto para te financiar. Ser parceiro, ou vai um tipo pede um crédito de 10 milhões. E o banco diz logo que não quer. O banco pode falar com a pessoa e dizer: epá, você está a começar logo com 10 milhões, porquê? Vamos descer. Portanto, é essa conversa, é essa parceria que tem que existir e que atualmente não existe porque os bancos não precisam. E é o seguinte: eu não estou a criticar a gestão dos bancos, eles fazem bem. É bem porque estão a proteger o dinheiro dos seus depositantes e bem porque estão a proteger o dinheiro dos seus acionistas. Faz todo o sentido. E tudo isto tem a ver com a política, eu costumo dizer, e não me canso de insistir. Nós temos um principal problema em Angola que nós temos é a inflação. Porque é a inflação que está na origem destes problemas todos, da desvalorização, das taxas de juros altas, da incerteza, tudo está relacionado com a inflação. Aqui uma questão que é preciso clarificar. Este programa não foi concebido para colocarmos os bancos no banco dos réus. Antes, pelo contrário, o Fulvio Lobato, o Mário Nascimento, que nos apresentou a nós, MFM, o Fulvio, é nosso amigo, e o Alberto Vun já cá esteve em outras ocasiões. Nós queremos perceber, porque na parte final do programa vamos abordar uma outra questão que tem a ver com o último Fórum de Cooperação China-África, em que tiveram cerca de 30 presidentes africanos e primeiros ministros. Nós fomos representados pelo ministro Teta António das Relações Exteriores. Mas antes de encerrarmos este tema, primeiro tema, eu queria ouvir sobretudo do Lobato
Quais são as grandes dificuldades do banco, quer nas relações com o Estado, que é o vosso cliente, naturalmente, como em qualquer parte do mundo, e com o setor privado de uma forma geral, que são os vossos parceiros, e connosco, nós os depositantes, o meu salário cai num banco que é mesmo aqui embaixo do prédio. Quais são as grandes dificuldades? E aquilo que disse o Carlos Rosado na última parte da sua intervenção, essa imprevisibilidade, essa inflação e a desvalorização da moeda, quanto isso impacta na vossa atividade também? Impacta e muito. Vamos dizer que a inflação, quando temos inflação, basicamente há uma subida geral de preços, as pessoas consomem menos, as empresas gastam menos e isso impacta também o fluxo de caixa das empresas. Okay? E quando impacta o fluxo de caixa das empresas, as empresas também ficam com menos capacidade de fazer investimentos. E na perspectiva do banco, por exemplo, já temos créditos em curso e que as empresas geram menos fluxo de caixa futuros, isso impacta no aumento significativo do risco. E com esse aumento significativo do risco, basicamente, volta ao ponto que eu falei, que a análise de risco é muito baseada na perda esperada. E isto dificulta a concessão de crédito. Também não podemos esquecer, como eu estive a referir, e é importante, eu volto a repetir esse ponto, que tem a ver com a qualidade da informação. Os bancos estão a seguir normas internacionais, okay? Com base nas IFRS 9. E se formos um bocado, o Plano Geral de Contabilidade às vezes não é tão exigente no reporte da informação como as IFRS. Como disse, esses modelos têm que ser alimentados com a informação fidedigna e detalhada. E às vezes isso não acontece. Às vezes o que acontece, e muitos dos entraves, não é um entrave, mas logo de entrada, os bancos têm uma checklist, um conjunto de documentos que são solicitados, que são pedidos aos clientes e que não conseguem fazer a entrega desses documentos e depois não só os documentos, mas também a qualidade da informação que consta nesses documentos. Então, eu acho que é um trabalho que tem que se fazer. Tem que perceber que a forma de fazer crédito ao longo desses anos mudou, é mais exigente. Os bancos, por via regulamentar, tiveram que se adaptar muito rapidamente, até rápido demais. Mas também ficou uma parte de fora que são os nossos clientes, que também têm que se adaptar rapidamente àquilo que é a nova realidade. Portanto, aqui não há bons nem maus da fita. Há uma conjuntura na qual todas as partes se devem adaptar. Certo. Porque a gente vai aqui a vizinha Namíbia, e já não falo da velha Europa, nosso Portugal, porque é o parente mais próximo. A Namíbia não é esse problema. Claro que os bancos estão sempre em disputas, mas a economia flui normalmente. Nós aqui, inclusive, o excesso de informalidade, e o Carlos Rosado de Carvalho, no seu Economia Sem Macas, bate nisso semana após semana. Nós temos um mercado totalmente informal, acima de 80%, porque ninguém confia nas instituições, entre as quais os bancos. Isso não vos preocupa, porque no final de cada exercício económico os sócios recebem os dividendos. Quer dizer, há uma realimentação do vício que vivemos. Ou um mercado melhor regulado seria melhor também para os bancos? Ou preferem viver neste mercado anómalo e com grande informalidade? Os bancos são extremamente regulados. Já são extremamente regulados. Eu acho que nós estamos a falar dos bancos, mas estamos a esquecer dos outros agentes económicos. Estamos a esquecer das empresas. O que eu estou a dizer é que as empresas têm que se organizar. É importante que se organizem. Que façam... Carlos Pinho, as empresas têm que se organizar. De acordo. Tem que haver bastante rigor. No cenário em que nós operamos, há mesmo muitos desafios. Hoje em dia, um empresário ganhar dinheiro é bastante difícil. Portanto, nós estamos a manter-nos vivos,
né, à espera de um melhor momento para podermos ganhar dinheiro. Portanto, o objetivo do empresário é identificar oportunidades no mercado, é fazer o seu investimento e gerar riqueza. E atualmente Mas o que é que a banca, na opinião das empresas, na sua opinião, pode oferecer na atual conjuntura? Ou tem que haver uma alteração global da conjuntura para que todos os players do mercado evoluam também? De acordo, portanto, eu gostaria, eu desejaria que houvesse cada vez menos intervenção do Estado nos negócios, na economia. Okay? Portanto, e nós estivemos aqui a manhã toda a identificar o peso que o Estado tem para fazer com que as coisas não aconteçam de outra forma. E às vezes elas seguem em determinado sentido naturalmente. Eu também sou empresário e eu prefiro gerir um cliente que tenha uma grande rentabilidade, que não me dá assim muito trabalho, do que gerir aquele cliente que me dá desafios de manhã, à tarde, de noite e que só me traz problemas e cada vez mais problemas. Portanto, é natural haver esta tendência para eu colocar os meus recursos onde existe menos risco e maior garantia de retorno. Então esse é o problema que nós temos que resolver. É um problema da base da pirâmide. Okay? Como é que vamos resolver? Não sei. Isso fica o desafio para os políticos. Agora, só é possível sobreviver atualmente com muito rigor, de facto. E o custo do financiamento não é o único problema que leva à falência das empresas. Há sim também empresários que confundem o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, por exemplo, okay? Que se esquecem das suas obrigações. Às vezes olham para o saldo bancário e vem ali muito dinheiro e esquecem que há impostos a pagar, que há fornecedores a pagar, que há segurança social a pagar. Portanto, e de repente há um cliente que falha com o pagamento, são apanhados na curva. Quer dizer que esta ideia é algumas vezes generalizada de que os bancos são os maus da fita é uma ideia errada. Não há maus, é conjuntura. É toda a conjuntura. Portanto, os bancos poderiam prestar um melhor serviço. Sim, a minha empresa também poderia prestar um melhor serviço. O que é que tem de ser feito para nós podermos evoluir? Portanto, eu acho que aí nós temos que reduzir o conforto dos bancos em ganhar um dinheiro com pouco esforço para obrigá-los... Com pouco esforço, graças ao cliente de Estado... Ao grande cliente que tem. Alves, vou dar-te um exemplo. Em outros mercados... eu tenho uma conta pessoal aberta em Portugal, onde não tenho um dinheiro por aí além. Okay? E todos os anos o meu gestor de conta liga para me dar os parabéns. Eu não tenho um único gestor bancário em Angola que me liga para me dar os parabéns. Eu não tenho um único gestor bancário que me liga a dizer, olha, você tem aqui este valor parado, nós temos aqui este produto, vamos aplicar esta taxa. E quando eu entro num debate com ele a perguntar, olha, compensa-me mais já aplicar o dinheiro a 14% ou 15% de juro, ou converter os meus kwanzas em dólares em janeiro e depois vender os meus kwanzas os meus dólares em dezembro. Onde é que eu vou ganhar mais? Quando entramos neste debate, a capacidade de sedução que os bancos trazem para o mercado é muito, muito, muito reduzida. Eu tenho gestores que pedem, por favor, não transfira este dinheiro para outro banco. Por favor. Como por favor? O que é que você tem para me oferecer? Portanto, ainda existe uma postura dos bancos em relação ao mercado que é, vocês precisam de nós não precisamos de vocês. Mas não leva a mal, eu estou a partilhar a minha experiência. O Vuns e o Lobato são bancários séniores, gestores séniores. Eu estou a partilhar a minha experiência. Não são banqueiros, são funcionários bancários. Não sei se o Lobato já é acionista, não é? Mas também seria bom. Ganho mais um amigo bancário. Seria bom. O que eu estou a referir são factos da minha experiência, experiência de amigos meus e de outros empresários com quem eu converso. A questão do financiamento, por exemplo, do FGC. Nós tínhamos um grupo onde estavam cerca de 80 empresários a querer investir no setor agrícola e só 13 conseguiram ter o financiamento em condições que não tinham nada a ver com aquilo que era a nossa expectativa. Vamos ouvir neste particular o Heitor também. Bom, eu só queria reforçar aqui mais uma vez aquilo que estava a dizer, que é a facilidade com esse tal cliente-Estado. É também, como aqui já se disse, a qualidade da informação. Qualidade da informação. Sem qualidade da informação não há boas decisões. E a qualidade da informação, como nós também aqui debatemos, é má. É a conjuntura, é a questão da inflação, a questão da variação cambial, etc. Tudo isso mesmo só por si já é mau, mas pior ainda é quando os órgãos do Estado tentam travar o movimento natural das coisas. Como assim? Como, por exemplo, como nós vimos no ano passado, até maio, travou-se o crescimento da taxa de câmbio. Para quê? Para de repente arrebentar a panela. É que nós estamos constantemente, as nossas políticas públicas, constantemente, em vez de deixarem as coisas evoluir naturalmente e crescer paulatinamente,
põem uma tampa, forçam uma tampa sobre Mas a o panela Estado de existe pressão. para regular e para mas cautelar não, também. mas Não é não forma para, artificial. para fazer coisas impossíveis. E quando se coloca a tampa sobre a panela que está a ferver, que está ao lume, há um momento que aquilo rebenta completamente. E foi isso que aconteceu, por exemplo, o ano passado. É isso que em abril deste ano levou a que a taxa de câmbio tenha começado a resvalar de forma acentuada e que leva a inflação a disparar de repente e depois volta a regularizar-se. Portanto, é preciso que os órgãos que têm supervisão da economia, sobretudo da política monetária e cambial, nomeadamente o BNA, não force demasiado situações que, por conveniência política, e que façam uma gestão adequada de forma a que as coisas que têm que variar variem regularmente e não por saltos bruscos. E nem por decretos. E- Né? Obrigar a financiar por decretos também não. E não vai lá. Sim, mas também. há uma questão Quer que... dizer, estas são as Há quatro uma questão questões que consta essenciais. do